sabia, eu li seu pensamento, eu já sabia. Fala o Pedro Martins aí. A gente vem refletindo muito, vem avaliando, trocando ideias para, primeiro, aprender com os nossos erros. E, segundo, entender que é humanamente impossível resolver todos os problemas crônicos do Cruzeiro em tão pouco tempo. É humanamente impossível resolver todos os problemas crônicos do Cruzeiro em apenas uma temporada. E comprar todas as brigas que a gente acredita que são importantes e fundamentais para colocar esse Cruzeiro de novo entre os principais clubes do Brasil. Talvez um dos grandes aprendizados dessa temporada é a gente entender que prioridades precisam ser estabelecidas e que algumas brigas precisam ser colocadas à frente. E essa reflexão a gente quer fazer, inclusive com vocês, com a imprensa, com a torcida, ao final da temporada, para avaliar quais ajustes e quais mudanças a gente precisa fazer para o próximo ano. Eu fico feliz em saber que ele pretende procurar o torcedor, a imprensa, né? E não só do Rio e de São Paulo, porque trata a gente como jeca, só fala para Rio e São Paulo, mas na hora que a coisa aperta, ela fala, eu já falei, preciso procurar mesmo. Não, eu estou falando que ele falou ali, né? Agora, fala comigo, eu tô sentindo que você tá com cara de sofrimento. Não, tô com cara de sofrimento, porque eu quero levantar esse tema aqui, que ele fala um trecho também, eu acho que o Popó tem esse trecho aí também fácil, que a gente tava discutindo sobre ele ali fora, que ele fala que as escolhas de mudanças foram feitas por causa da atitude e não pelos resultados ou desempenho. Aí eu não entendo. Aí entra nesse caso que a gente discutiu aqui antes, que é a entrega do time não era aquela, o desempenho não era esse. Por que existe essa dúvida? Porque os resultados que fizeram o Cruzeiro chegar nesse momento são os resultados. É simples, o foco dele tem que ser direto numa coletiva. Os resultados que fizeram o Cruzeiro e a gestão do Cruzeiro trocar 4 vezes de treinador. Aí eu não entendo onde que ele foi buscar essa questão de o modo operante, o que estava acontecendo internamente, porque faz a gente pensar num tanto de coisa. Porque na época que o Pepa sai, eles também chegaram a falar sobre isso. Que coisas internas mudaram o nosso rumo. Que coisas internas? O Pepa era um mau gestor? Ele brigou com alguém ali dentro? Porque o que a gente escutou dos jogadores pós a saída do Pepa foi que o Pepa era um bom comandante. Tinha problema, gente? Mas ele tinha problema de ambiente? O Alisson saiu por causa dele. Do Pepa? O Alisson saiu, cara, o Alisson se incomodava com ele. Não, mas o Alisson já teve problema com o Pesolano bem antes. O Pesolano não queria ele. Mas teve com o Pepa também. Mas então, aí o problema não é nem o Pepa, nem o Pesolano. Seja o Alisson. Mas o Alisson teve problema com ele. O Gilberto foi afastado ainda com o Pepa ou foi já com o Zé Ricardo? Não, o Gilberto foi afastado por falta de futebol, Thiago. Aí a gente tá sendo injusto. Cara, afastar jogador por falta de futebol pra mim é um absurdo. Não, a gente o legal é continuar colocando o Gilberto sem render absolutamente nada. Porcaria nenhuma. Um dos maiores gastos do Cruzeiro não é porque o Gilberto não quis. As coisas acontecem, são como relações. Infelizmente não aconteceu. O Gilberto não queria para a carreira dele passar no Cruzeiro e tem a passagem apagada que teve. Agora, Thiago, você vai me desculpar. Em todo o elenco, em todo o time a gente avalia. O jogador não está rendendo o suficiente para fazer parte. Não, acho que não, isso faz parte, cara. Em qualquer Dilson Batista com o Leandro Domingues. Eu discordo. Eu acho que afastar o jogador tem que ser por algum motivo que ele tenha insuficiência técnica. Não, foi o motivo do Gilberto. Ele não é o único com insuficiência técnica. Não dá pra afastar 23, né, Thiago? Eu vou meter, pra mim essa justificativa eu vou meter uma gasolina. Igual abaixo. Eu vou meter uma gasolina nessa discussão aí. Descer, cara. Tá? Eu não quero causar a cisânia, mas ele foi afastado e ninguém fez gol depois dele. E não, mas mas ninguém nesse time faz gol. Então eu tô falando do jogador. É que eu tô te dizendo. Eu tenho que entender isso. Beleza, vai negociar o Gilberto então a partir de janeiro de 24. Porque ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem. Então, beleza, ele será negociado. Qual foi o ganho afastando o Gilberto?
Eu quero entender o ganho. Thiago, O que isso produz de resultado? A gente não tá lá no dia a dia pra saber o que tá acontecendo. Porque se for só por insuficiência técnica, gente, eu acho muito pouco. Pois é, Só a gente não tá lá. Se ele tá insatisfeito, se tem reclamação, sabe? Essas coisas acontecem no futebol, velho. O cara, às vezes, ele acha, pô, eu tô sendo injustiçado aqui, a bola não... Ele já chegou a falar que a bola não chegava pra ele. E ele perdeu... Aí é uma crítica, Entendeu? Ele perdeu e chegava. de certa forma, aos demais. Né? Ele chegava, a bola chegava. A gente não sabe que a o bola que tá chegou acontecendo. também e ele não conseguiu Não conseguiu fazer o botar gol. pra dentro. Gente, isso acontece. O Isso faz treinador... parte. Vamos lá, em 2009, o Adilson tirou o Leandro Domingues. Teve lá o caso do Alessandro, que ele pediu para descer do 11. Gente, isso aí no futebol é normal. Né? O treinador, o clube tem o direito de falar, olha, eu acho que o atleta... Mas você não acha que afastar o jogador, por exemplo, Eltinho, pode ser um lance meio que de tirar o foco de quem realmente tem responsabilidade? Por exemplo, Cruzeiro afastou o Gilberto. Eu fiquei puto com o Gilberto Guedito do Corinthians. Eu queria quebrar a televisão. Só não quebrei porque eu só tenho uma. Não ia ficar sem. Então, aquele dia lá, deixou até atleticano. Tem um amigo meu, tô falando sério, tem um amigo meu atleticano, odeia o Cruzeiro, ficou com raiva. Ele falou, cara, atitude... Mas ficou com raiva de então. outras 3 pessoas ou foi seletiva não, e só não, ficou não, do Gilberto? do sistema, Porque do outros sistema. 3 tiveram a oportunidade de acabar com o lance. É isso aí. Beleza, Então, então o vamos sistema. dar... Mas quando você afasta o Gilberto, demite o Pepa, daqui a pouco se demite o Zé Ricardo, que nem deveria ter sido contratado. Né? Aí você traz o Paulo Autuori, aí você coloca a culpa no Mineirão, estava dificultando a relação. Você está vendo que a culpa foi para um monte de gente? Foi direcionada. E de instituição? E nunca Isso dele. não é. E a culpa? E quando é que. Ontem que eu vi o Pedro Martins chegar pela primeira vez, a gente aprende com os erros. aprende Aliás, com eu os quero erros, que né? você me explica a resposta para a sua pergunta lá, que você tem um negócio de papagaio lá, que eu não entendi nada, daqui a pouco você explica. Pois não, Eltinho? Não, ainda voltando a respeito desse assunto do Gilberto, eu acho que a forma que foi, ela foi mal conduzida. Eu acho que foi mal conduzida a forma que foi. Porque, pra mim, pra afastar um jogador, algo além deve ter acontecido. Porque nunca é só o campo. O campo são as oportunidades que vão fazer ele mudar esse rumo dele. Tanto é que ele teve oportunidades. Ele teve 2 oportunidades pós o jogo contra o Corinthians que foram fora de casa. Mais uma vez ele não rendeu. Mas eu acho que a busca pela recuperação de um atleta, ela vai da gestão. O afastamento, ele se dá quando é disciplinar. Pelo menos é a visão que eu tenho. Eu respeito qualquer um que pegar e falar, não, o Gilberto tinha que ser afastado, porque ele é uma maçã podre, não pode ficar ali junto. Ok, aí é colocar por causa de algum problema de gestão, de organização. Agora, deficiência técnica, eu acredito que ele não tem, porque senão ele não entraria na avaliação do Cruzeiro, de uma SAF que preza muito por isso, pelos números, pelos dados, que aí foram buscar ele para ele ser a solução. E que quando chegou aqui, foi totalmente positivo por todos. Por todos. Não vai dar certo. Mas as coisas realmente, não acontecem as coisas no não futebol. aconteceram. Não Gente, o aconteceram. Gilberto tava Mas sendo- o afastamento, que pra mim ficou mal explicado. E eu pra mim, respeito não. a opinião de qualquer um. O Gilberto estava sendo vaiado no banco de reserva. Eu acho que assim, até mesmo para poupar o cara, sabe? Gente, calma, o ano vai você não acabar e afasta, vamos ver você o que não que vai relaciona, acontecer. é diferente. Como é que é? Aí, em vez de afastar, você só não relaciona pro jogo. Mas- É uma espécie de afastamento, mas nesse caso, ele tá treinando com os companheiros, ele mantém o mínimo de moral. É. Agora, afastá-lo, eu não consigo entender o motivo. Everton, isso Se não- o motivo for insuficiência técnica, eu acho muito pouco. Não vejo isso no futebol. Vou Agora, dar um exemplo. se for uma pro briga, Atlético, Thiago, por aí exemplo. ok. Exato. Disciplinar, Buscando ok. pro Atlético, por exemplo. André Luiz o foi torcedor afastado do por- Atlético pede muitas vezes para que o Eduardo Vargas seja afastado. Por quê? Porque ele não consegue render. Tá, só por isso? Não, Porque se ele Thiago. tem indisciplina no dia a dia do Atlético, por exemplo, ele tem que ser afastado. Mas acontece. Agora, por questão técnica, eu não tiraria nenhum É jogador. questão mas técnica, você pega e negocia. Não, mas Exato. gente, mas aqui isso acontece. O André Luiz, pelo Cruzeiro, foi afastado. Eu lembro que ele treinava O na zagueiro? Toquinha. Ele treinava lá, Não, eu tava teve lá, uma ele vez treinava que a na gente tava Toquinha. aqui, você era- E ele não chutou ninguém lá, não. Você ele era foi meu editor-chefe, E a olha gente que foi dava lá na pra ele Toca chutar um dia, eu não lembro que ano foi, já na volta do Leandro Domingues, o Leandro Domingues estava treinando, O Adilson pediu pra ele sair do treino. foi aquilo, a gente Não, aquilo foi não, aquilo foi em 2009. Ah, não, então foi 2009, eu fui fazer uma visita à Toca e tal, cheguei na Toca, tô vendo o Leandro Domingues treinando sozinho. Sim, isso acontece. No campo do lado esquerdo ali, no campo auxiliar, e o Cruzeiro treinando do lado direito. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, o que será que tá acontecendo?
E aí você vai ali e tal. E eu vou te falar até que dia que foi. O Guarani foi fazer um jogo treino com o Cruzeiro lá na Toca. O Leandro Domingos estava lá. E eu falei pros caras na época, ela falou assim, gente, por que o Leandro Domingos está ali? Eu falei, não, ele foi afastado. É isso aí. Adilson Batista afastou. E temos que E ver por também que a ele foi questão afastado, do gente? Conta a verdade, não conta a versão Não, porque oficial. o Adilson não gostava da postura dele em campo. O Adilson é um cara igual o lateral, o Jadilson. Vocês lembram? Bom lateral. Mas ele ficava louco, o Adilson faltava morrer por causa do Adilson, porque ele falava que ele não marcava. E o cara era bom lateral. Então o Adilson tinha dessas coisas. E tem que ver também, gente, esse negócio de jogador treinar em separado, eu acho que por lei nem pode mais. Não pode. Não, eu acho Aí você tem que, se você não vai contar com o cara, aí realmente você tem que afastar. Só que tem um detalhe, né? Se o advogado Gilberto, eu acho, tá? Eu não tenho nenhum Não, ele conhecimento pode da sim. legislação. Estou dizendo o seguinte, foi afastado. Se o advogado entrar com uma ação dizendo que o clube está dificultando, não deixando com que ele trabalhe e tal. Então, afastar é o quê? Afastar é o quê? Não, você não precisa nem aparecer aqui. Se treinar... Você treina em horário separado? Pois horário é, diferente? pois é. Não, mas aí Porque não se pode, não pode mais. Então Não é pode importante até a gente apurar isso Aí aí, não pode. para ver se daqui a pouco o Gilberto não pode vazar, é de graça mesmo. Fala, não, gente, não tchau. Só um negocinho que o Pedro falou na coletiva, que agora que eu Quem foi reparei... do papagaio, gente? Não, sobre o que o Pedro falou, é importante o Cruzeiro lembrar que o carro-chefe do clube é o futebol. Porque às vezes parece que não é o futebol. Você vendo ele falar ali, teve briga, teve problema, teve isso, então para, foca na bola. Porque é isso aí que vai trazer o dinheiro, que vai trazer a torcida. É o futebol, Pedro. Todo mundo sabe, apesar que vocês não viveram o que aconteceu em 2019. Todo mundo sabe tudo que aconteceu com o clube. Não, mas você falou 19? É porque sempre eles lembram de onde que o Cruzeiro estava. Pois é, todo mundo coletiva, toda É irritante coletiva. Isso é irritante. Muito irritante. Eu acho, outra palavra mais só, desonesto da parte deles. Acho desonesto da parte deles. Sempre ficar remoendo. O Cruzeiro, quando pegamos, era uma situação. Ninguém consegue fazer uma gestão perfeita da forma que pegamos o Porque Cruzeiro. os erros são no futebol. Caramba, pô! Não, e os erros são no futebol. Administrativamente, o Gabriel Lima tem lá desdobrado, né? A RJ passou, tá tentando equilibrar. Beleza, o orçamento é baixo, mas aconteceram erros no futebol. Não foi administrativamente. Nós não estamos falando, o administrativo está devendo salário, Não, nada disso. não está pagando ninguém. Por que volta nessa história? Pois é, então... Por que volta passa nessa uma história? ideia, o que me irrita nessa declaração sempre é que passa a ideia de que eles fizeram um favor para a instituição, Isso. sabe? E na verdade não existe favor, Não. foi negócio. Aliás, um negócio muito estranho, porque não ficou muito claro, né? Não ficou muito claro. A gente ficou aqui falando de conflito de interesses pelos lados do negócio do Atlético, mas no Cruzeiro também foi muito estranho. Vocês não fizeram favor nenhum para a instituição, nem para a torcida, nem para ninguém. E se amanhã vocês abrirem a boca para vender, se não pedir bobagem, vai aparecer gente que vai comprar na mão de vocês. E vai tratar business / futebol. Porque vocês apagam a parte do futebol, vocês querem tratar o Cruzeiro como business. Só, apenas isso. Não vai virar, SAF nenhuma no Brasil vai virar se tratar só como business. Veja bem, quem comprou quer ter lucro. Lógico. Diferentemente de associação, né? Clube associativo não precisa ter lucro, não é uma instituição financeira, não é uma empresa até então. Então, a associação não precisa ter lucro, precisa ser equilibrado, né? Agora, SAF não, os caras querem ter lucro. Porém, futebol não tem como. Você tem que aplicar, eu falei aqui, o imponderável, o intangível, tu tem que entrar. O acaso tem que entrar, a sorte tem que entrar. Logo não dá pra tratar só como business, cara. Não é um negócio que você vai lá na planilha e fala, Não bom, é. se eu investir aqui X, eu no final da temporada, no final do plano, eu terei Y, XY. Não é assim. Porque os resultados de campo eles vão, o seu business vai ser realmente de grande sucesso se o resultado de campo for bom. Então, quando vocês ficam aí enxergando só como business, daqui a pouco o resultado de campo é ruim, vocês nunca vão ter lucro. Só para falar a respeito disso, desses valores que são gerados, valores que são investidos, esperando um resultado que o futebol às vezes não entrega. A folha do Corinthians é de 18 milhões. No dia que o presidente pegou e informou isso, todo mundo tomou um susto. Caramba, 18 milhões é uma das mais altas do futebol brasileiro. O Corinthians está penando. Penando. Tá Gente, lá eu só na tábua da gostaria de saber beirada. uma coisa. Eu acho que você também gostaria. O quê? É que teve gente que esforçou demais para esse negócio andar no Cruzeiro. Eu queria saber da comissão.
Não pode. Quanto foi quem recebeu? Mas não pode. Comissão. A comissão da É, venda? não tô dizendo que é ilegal, não, só queria saber. Não, inclusive, não. Aí tem que ter a comissão. Quem fez a venda tem que ter a comissão. Então, eu queria saber quem. Ah, tá. E quanto foi? Só isso! Mais nada. Você não quer saber? Quer. Você não queria meter Todo lá mundo no tem. Deus me dibre lá? Todo mundo tem essa curiosidade. ainda É, mais tô falando que é financeiro, desanado. né? Não, trabalhou, vendeu, irmão. Tô vendendo minha Tá certo. mesinha X32 da Behringer lá, producer, você vai vender ela pra mim, eu te dou uma comissão. Entendeu? Não tem nada de ilegal nisso, tá tudo certo. Só que eu só queria saber quem levou e quanto. Só isso. Agora,